Agora eu vou para o segundo grande pilar, que é muito importante, que é sobre a parte de sistema de produção, como funciona a minha sistemática do mapeamento como um todo. Qual que é essa etapa aí de você identificar como funciona a sua sistemática, tá? Antes da sistemática, é muito importante que você, nessa etapa, né, estamos aí na terceira etapa, eu vou falar a terceira, depois a parte de sistemática vai ser a quarta. A terceira etapa é a etapa de balanceamento. O que é o balanceamento? Lembra que a gente calculou o ritmo do cliente. Você vai em cada pessoa de cada processo que você desenhou e você vai perguntar qual que é o tempo de processamento. E eu gostaria que você fizesse o seguinte, eu quero saber qual pessoa está acima do TACT, está demorando mais que 1 hora, e qual pessoa está demorando menos que 1 hora. E o que é balanceamento? Balanceamento é simplesmente você nivelar todas as pessoas. Como assim, Guilherme, nivelar? É simples. A pessoa que demora 1h30 para fazer atividade e a outra pessoa que demora meia hora para fazer atividade, você vai ter que passar atividades dessa pessoa que demora 1h30 para a pessoa que trabalha meia hora, fazendo com que todas não gastem mais do que o tempo TACT, ou seja, o tempo ritmo do cliente. No exemplo que eu estou falando para vocês, o tempo do ritmo do cliente é 1 hora. Porém, no seu cálculo, pode ser que o seu tempo do cliente seja outro tempo. Então, você vai nivelar, você vai balancear todas as pessoas, combinado? Balanceando todas as pessoas, a gente consegue ir para a próxima atividade, que é a quarta atividade. Qual que é a quarta atividade? A quarta atividade é a atividade de você olhar para a sua sistemática de planejamento, a sua sistemática de atender o cliente. Vamos lá. Existem basicamente duas sistemáticas, é o sistema empurrado e o sistema puxado. Para você reduzir o seu lead time, é necessário que você reduza os estoques. E necessariamente para reduzir os estoques, você deve fazer um sistema puxado no seu processo. Um sistema puxado, como você identifica um sistema puxado? Olhe para o seu mapeamento e identifique quantos inputs, ou seja, quantas informações são enviadas para os processos. Vamos lá, eu estou falando agora de informações de planejamento, informações de ordens de serviço, ordens de processamento. Quantas informações são enviadas para os processos para eles executarem alguma atividade? Olhando o mapeamento, todas as atividades, identifique se você tem mais de um ponto entre o processo que você envia um pedido. Como assim, Guilherme? Não estou entendendo. Vamos lá, digamos que você tem 2 processos aqui, ó. Legal no seu mapeamento. Você pode ter muito mais, mas digamos que tem 2. E quando você fez um mapeamento de fluxo de informação, você percebeu que existem uma informação que chega para o primeiro processo falando assim, você deve fazer o pedido 1, 2 e 3. E também chega uma informação para o segundo processo, também chega uma informação, você deve fazer o pedido 1, 2 e 3. Ou seja, se você tem essa informação do que as pessoas devem fazer em mais de um ponto no seu processo, você tem um sistema empurrado de produção. Como assim, Guilherme? Você tem um sistema empurrado. É simples. Se você gera um cronograma para cada área, ó, área 1, esse é o seu cronograma, área 2, esse é o seu cronograma, área 3, esse é o seu cronograma, você está fazendo um sistema empurrado. O que significa o sistema empurrado, Guilherme? É simples. Você não fez 2 departamentos, você enviou um cronograma para o primeiro departamento e você enviou um cronograma para o segundo departamento? O que acontece? Digamos que um vem depois do outro, então você faz primeiro esse processo e depois esse processo. Digamos que problemas acontecem, e eu acho que acontecem todos os dias, né? Nós temos pequenos desperdícios que acontecem todos os dias, isso eu comentei no começo da aula para vocês. E o segundo processo, ele aconteceu um problema. Digamos que quebrou a máquina, ele está esperando por uma informação, enfim, aconteceu um desvio, aconteceu um problema. Ou seja, o primeiro processo, ele vai seguir o cronograma, independente do problema do segundo. Legal? Então, isso é um sistema empurrado. Se ele fazer a atividade dele e for entregar para o segundo processo, só que o segundo processo ele não está conseguindo processar, ele está com problemas. Se ele está com problemas, o que vai acontecer entre os dois? Você vai gerar estoque. Ou seja, você fez um sistema empurrado. O que é o sistema empurrado? O processo 1, independente do que está acontecendo no processo 2, ele faz a atividade dele, porque ele está seguindo o input do planejamento, não o input do processo. Legal? Então, isso é muito importante você quebrar esse paradigma sobre sistema empuxado ou sistema empurrado. É muito importante que toda a sua cadeia de processamento você tenha apenas exclusivamente um único ponto que vai receber a informação do pedido, tá legal?
Ah, Guilherme, mas não, nada a ver. Se esse problema tivesse sido reportado para o planejamento poderia refazer o planejamento e mandar um outro cronograma com um planejamento correto. Pessoal, vamos lá. Vamos ser realistas. Quantos problemas acontecem no nosso dia a dia? Quantos desperdícios? É normal, existem muitos problemas e são às vezes até incontroláveis. Então, para você criar um sistema tão robusto que qualquer desvio seja sinalizado para o planejamento ele tenha que reprogramar e reenviar os cronogramas, é muito complexo. Então, busque a simplicidade das coisas. Legal? Então, criar um sistema puxado é você fazer com que os processos se comuniquem. E outra, planejamento ele foi feito para errar, tá legal? Eu pelo menos nunca vi na minha experiência um planejamento 100%, um planejamento que planeja aí os próximos 6 meses de produção e exatamente tudo acontece. Existem problemas que você não consegue prever, tá legal? E aí acabam que você cria o planejamento. Então o planejamento é importante, Guilherme? Claro que é, até porque sem planejamento você não consegue dar um norte para o seu processo. Mas o planejamento ele deve dar um norte para um dos processos da cadeia, tá legal? Dando norte para um dos processos, você tem que criar um sistema puxado. O que é um sistema puxado? Entre um processo e outro, você cria comunicações. O que seriam essas comunicações? Você determina que, entre o processo 1 e o processo 2, digamos que a gente só pode ter 10 pedidos entre um e outro em paralelo, ou seja, aguardando, é o estoque máximo entre processos. Então significa que, enquanto esse estiver consumindo, esse está produzindo. Porque esse daqui, ele não está mais olhando a informação de algum líder ou de algum planejamento ou de alguma ordem. Não. Ele está olhando o próximo estoque, o próximo processo. Se esse processo consumir, esse processo fabrica mais, processa mais. Se o próximo consumir, ele processa mais. Ah, Guilherme, se der o problema? Se der o problema, ele não vai consumir. Se ele não consumir, o estoque se mantém. Se o estoque se mantém, o processo anterior não faz atividade. E ele vai ficar parado? Vamos lá. Parar é uma decisão, legal? Parar não é algo que eu estou impondo naquela linha de produção. Ou seja, quando o processo receber a informação, não podemos mais fazer atividade. E aí é um momento de reunir a equipe e determinar o que vai ser feito. E não ficar replanejando. O que vai ser feito? Pessoal, eu acho que a gente pode realocar as pessoas. Pessoal, eu acho que vamos parar. Eu acho que a decisão em equipe é realmente parar. Então, você deve, em equipe, tomar uma boa decisão para a sua organização. Mas o mais importante é que você crie um fluxo que flua independente de um input de um planejamento, independente de um input de um líder. Combinado? Você deve criar sistemas puxados entre as áreas. Então, resumindo, um sistema puxado é quando você cria uma comunicação entre duas pessoas de processos, enfim, cliente e fornecedor. Combinado? Então, faça isso. Corta todas as informações que você está mandando para todo mundo, escolha um processo para você mandar a informação e aí, no fluxo, você cria fluxos de como essas pessoas se comunicam independente do planejamento. Combinado? Basicamente é isso aí que você deve fazer nessa 4ª etapa. Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha aí, deixa o seu curtir, se inscreva no meu canal, também aperta esqueci o nome do sininho aí, porque clicando no sininho você vai ser lembrado de novas aulas que eu for colocar aqui no YouTube, combinado? Fica ligado também que eu vou postar um vídeo fazendo um desenho resumo de toda essa aula, então eu vou fazer um desenho resumo dessa aula, eu também deixo aí no link abaixo todos os desenhos resumos de todas as aulas que eu crio. É só entrar no link, se cadastrar. Eu acho que eu só peço lá o e-mail e o nome. E, enfim, você já tem acesso aí a download gratuito. Para quem não me conhece também, eu tenho muitas outras metodologias. Então, eu deixei alguns links na descrição para você conseguir acessar meu site, se cadastrar. E é isso. Grande abraço.